Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo na presença de Deus, ouvindo, estudando, meditando na Sua palavra. Nós estamos aqui desenvolvendo um pensamento a respeito da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus, e a gente chegou agora no versículo 20. Nós já estudamos algumas coisas desse versículo, mas eu vou chamar a sua atenção para esse versículo porque há algumas coisas aqui fundamentais para serem pensadas, tá bom? Diz assim o texto: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui é que os atributos de Deus são claramente reconhecidos desde o princípio, através daquilo que foi criado. A pergunta que se faz é, e de imediato, né? Quais são esses atributos? Graças a Deus, na revelação do Senhor, ele nos deixou muito claramente. Os atributos aqui são, primeiro, o seu eterno poder, e Paulo está falando aqui exatamente do poder de Deus. Paulo está dizendo que se nós olharmos para a criação, nós veremos o poder de Deus. Eu vou deixar mais uma vez, eu não vou ler porque eu tomaria o tempo todinho, os vídeos são pequenos, eu tomaria o tempo todinho apenas lendo, mas eu tenho 3 capítulos que falam do poder e da providência de Deus, que é uma coisa assim tremenda. Jó 38, Salmos 104 e Salmos 147. São textos que revelam, que manifestam de maneira gloriosa, poderosa mesmo, esses atributos de Deus, tá? O outro atributo, esse poder de Deus, na verdade. O segundo atributo aqui, ele diz que ele chama isso de a sua própria divindade, né? Esse segundo atributo aqui, querido, tá? Que ele chama de divindade, é divindade com D minúsculo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse divindade com D maiúsculo, eu estaria fazendo referência ao próprio Deus em si, entendeu? E não é, Paulo não está se referindo aqui ao ser de Deus, à pessoa de Deus, à totalidade de Deus, né? Divindade aqui com D minúsculo significa aqueles atributos específicos pelos quais Deus se revela. Não está falando de si próprio, nem do seu ser, mas os seus poderes e atributos, as suas capacidades, as suas virtudes. É disso que Paulo está falando aqui. Veja, o texto diz assim, novamente, olha só. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Olha que coisa que Paulo está dizendo aqui, querido. Eu posso sintetizar essa questão, querido, a respeito dessa revelação geral de Deus. Nós falamos da revelação geral, né? Ele se manifesta internamente, e aí a gente deduz do texto isso, que Deus se manifesta internamente naquilo que nós chamamos de senso de Deus, ou uma percepção interior de Deus. Deus se revela na consciência, e externamente Deus se revela na criação, na natureza, né? Na providência e também na história. Então, para sintetizar toda essa revelação, essa manifestação de Deus, esse conhecimento que Deus manifesta por meio dos seus atributos, eu vou sintetizar isso da seguinte forma: na criação, na providência e na história não há suficiente conhecimento para salvar-nos. Não são vistos ali o amor de Deus, nem a graça de Deus, nem a misericórdia, nem a compaixão. Contudo, são vistos a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu domínio e a sua justiça. Essa revelação geral de Deus, querido, que Ele nos deu, e que permanece, entendeu? E que ela não é suficiente para nos salvar, entenda isso, tá bom? Mas ela é suficiente para tornar o homem indesculpável por causa da sua impiedade e da sua pecaminosidade. Em outras palavras, queridos, a declaração de Paulo é que há na criação, na providência e na história o suficiente para estabelecer o fato de que Deus é o Criador e de que Deus é o governador moral desse universo. Esse é o propósito geral na revelação geral de Deus, tá bom? Esse é o propósito supremo dessa revelação. Bom,
Aqui, queridos, fica entendido uma coisa, fica bem claro uma coisa, tá? A ideia não é uma revelação que dê ao homem conhecimento para a salvação, mas é uma revelação que torna o homem indesculpável diante de Deus. Por quê? Ele sabe que existe um Criador. No entanto, ele vira as costas para esse Criador. Tá? Essa é a questão, tá? E eu gostaria muito que você entendesse a manifestação de Deus dessa forma. O Senhor se manifesta de maneira poderosa, de maneira gloriosa, por meio da criação. Você vai perceber isso. Eu já disse isso em outros vídeos, mas nunca é demais repetir algo tão importante, tá? Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos até mesmo para o ser humano, para aquilo que Deus criou, nós percebemos claramente que há um ser poderoso, inteligentíssimo, que está por trás da criação. Eu não posso atribuir a criação a um Big Bang, sabe? Há uma explosão cósmica e que do nada veio da existência tudo que nós temos, querido. Não da forma como é ensinado, tá bom? Muitas vezes nas escolas, né? De forma alguma. Sim, do nada, porque Deus chamou a existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. Então Deus traz a existência. Deus traz a existência do nada aquilo que nós temos. Agora, crer que uma explosão produziu tudo que nós temos hoje, o universo com as suas dimensões, com as suas complexidades, o ser humano, a criação como um todo, é difícil, tá bom? Eu costumo dizer que é necessário mais fé para acreditar nessas coisas do que para acreditar na existência de Deus. Então fica para nós aqui, queridos, essa meditação. Deus se revelou. Ele é uma revelação de Deus. A obra criada do Senhor é uma revelação do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua grandeza. E mesmo que isso não te leve à salvação, porque não fala de Jesus Cristo, o fato de você olhar para tudo isso, contemplar tudo isso, e muitas vezes se encantar com tudo isso, e mesmo assim optar por virar as costas a Deus, a existência de um Criador, e viver a sua própria vida, isso torna você indesculpável diante de Deus. Sem falar na revelação interna, na consciência, que nós gastamos algum tempo falando sobre isso aqui, na revelação interna, nessa percepção interior que todo ser humano, sem exceção, todo ser humano tem essa percepção interior de Deus. Tudo que eu estou te dizendo aqui, querido, tem como propósito te levar a pensar realmente na vida e no propósito da vida para o ser humano. Deus criou o ser humano e Ele criou o ser humano para si. O ser humano se afasta de Deus, vai viver por conta própria. Isso a gente chama de perdição. E ele se afasta por causa do pecado no seu coração. Ele se afasta porque opta por não crer em Deus. Ele se afasta porque quer viver para si mesmo. Ele se afasta porque está interessado apenas nos seus objetivos, nas suas prioridades. Deus para ele é uma realidade muito distante mesmo, e que não faz sentido. E quando faz sentido, eu não aceito me submeter ao fato de que há um Deus e que esse Deus quer controlar minha vida, quer mandar em mim, quer dizer o que eu faço e o que eu não faço. E muita gente se rebela contra esse conhecimento de Deus, querido, porque não aceita, né? Dizem que é um jugo muito pesado. Dizem que Deus é um estraga-prazer. Eu lamento profundamente por quem pensa assim, porque é um pensamento de alguém que não conhece a Deus. Deus os ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Cristo foi para a cruz, morreu naquele madeiro para nos salvar. E quando nós, sabendo disso, viramos as costas para essa verdade, nós mesmos estamos nos condenando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de confiar e de crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Tá bom? Deus te abençoe.